eu sinto no meu coração dividir de uma forma muito breve o caminho da igreja. O caminho da igreja. E o caminho da igreja era o caminho de dois homens aqui, nesse texto que nós vamos ler em Atos 3, que diz assim, Atos capítulo 3, do primeiro verso em diante. Se puder dar um pouco mais de retorno para mim, eu não sei como está aí para vocês. Atos capítulo 3 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Diga assim, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta. Diga assim, mendigar. Grave isso. A porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? O caminho da igreja é o caminho desses dois homens, Pedro e João. Eles ilustram como nós deveríamos viver a nossa vida. Como deveria ser o estilo de vida de uma igreja. A igreja não é esse lugar. Nós gastamos uma energia, inclusive recursos e dinheiro, para estruturar um espaço. Mas nós sempre entendemos que isso aqui é pó. Hoje a gente tem, amanhã não tem. Isso não é legado, isso não é o que vai realmente fazer sentido na nossa vida. Isso aqui é um prédio. Deus não está nessas paredes, Deus não está nesse palco, Deus não está, isso aqui inclusive, eu sei que alguns têm o costume de chamar isso aqui de altar. Isso não é um altar. A Bíblia diz que na nova aliança o altar é o meu coração. E o templo também sou eu. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no coração dos seus filhos, aqueles que renderam o seu coração e a sua fé a Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo passa a fazer morada. Isso aqui não é a casa de Deus. Quando a palavra de Deus, Paulo se dirige à expressão casa de Deus, ele está falando a junção dos filhos de Deus. Está dizendo, Deus habita onde os filhos estão em aliança e unidade. Onde aqueles que creem em Jesus e se tornaram filhos de Deus, ali Deus habita. Então, meus irmãos, se nós estivéssemos agora no meio da praça, nós estaríamos lá sendo casa de Deus, e lá Deus estaria. Deus não está aqui nesse prédio. Deus não está nessas paredes. Tudo isso é estrutura física para acomodar pessoas. Por isso que este lugar não é a igreja. A igreja somos nós quando nos movemos e vivemos segundo aquilo que Deus planejou para nós. Logo, ser igreja é ser igreja fora das quatro paredes. Aqui, na verdade, nós não somos tão igreja. Aqui há pouco tempo de ser igreja. A maior parte do tempo que vocês passam aqui é sentados numa cadeira ouvindo uma pessoa. Isso não é ser igreja. Isso é parte pequena, muito pequena, do que é ser uma igreja. Ser igreja é viver a vida
no seu estilo de vida, de segunda a segunda, 24 horas por dia, movido por uma mentalidade, um coração, um propósito e um estilo. Estilo de vida deveria ser uma expressão mais forte dentro do cristianismo. No inglês a gente usa a expressão, a gente não, porque eu não uso, mas eles usam, né? Lifestyle. O cristianismo deveria ser mais um lifestyle do que um lugar para ir em um dia da semana. A vida cristã tem a ver com o que você vai fazer, ser, decidir e viver amanhã. Como você vai comprar, como você vai vender, como você caminha. Quem está entendendo aqui? O caminho da igreja é como você vive a tua vida. E Pedro e João, eles entenderam o que era ser igreja e qual era o caminho da igreja. Eles estavam no caminho de ir ao templo. Mas eles entendiam que, por mais que era um costume para eles, porque eles eram judeus, ir orar no templo, eles entendiam que Deus não estava mais lá fixo. Deus não estava mais enclausurado naquele lugar. O templo era um lugar de referência para eles continuarem orando e se encontrando. Era tipo um ponto de encontro. Mas eles entendiam que Deus agora habitava neles e o poder estava neles. E aonde eles estivessem, Jesus estava com eles. O templo era como se fosse um lugar de marcar, né? Ó, vamos orar, vamos, onde? A gente se encontra no templo. Mas no caminho aconteceu algo muito mais poderoso antes de inclusive chegar ao templo. E eu quero te dizer algo de todo o meu coração, seja você alguém que faz parte dessa família, seja você alguém um cristão mais novo, mais antigo, ou seja alguém você que está visitando. Deus quer revolucionar o teu estilo de vida. Deus quer fazer parte das tuas decisões, do teu dia a dia, de como você acorda, de como você levanta. Deus quer estar naquele beijinho de manhã que você dá, cheio de bafo, do seu marido, sua esposa. Óbvio que você dá, né? Logo ao acordar, igual naquelas novelas, né? Deus quer estar lá no café da manhã. Deus quer estar naquela decisão, naquela planilha que você tem que enviar. Deus quer estar naquele e-mail. Sabe quando vem aquele e-mail que você está doido para responder grosseiramente, agressivamente, que você está com raiva, sabe? E na hora que você vai escrever, Deus quer estar lá. Jesus quer estar naquelas palavras. Jesus quer morar no teu WhatsApp. Jesus está no teu WhatsApp, porque você está lá. Jesus está nos grupos em que você está. Ai, ai, ai. Jesus está em cada um dos grupos em que você está. Ele sabe as figurinhas que você manda, os vídeos que você abre. Ele está lá. Porque ser igreja não é vir em um lugar, em determinado momento. Ser igreja é ter um caminho, um estilo de vida, é um andar. E Pedro e João entendiam isso. Eles eram igreja, não porque eles estavam indo no templo, mas no caminho. O caminho da igreja era o caminho da vida deles. Enquanto eles estavam caminhando, algo aconteceu. Eu quero que você entenda no primeiro momento isso. Mas essa história, eu quero que você olhe para essa história comigo. Eu gosto muito de filme. Quem gosta de filmes aqui? Eu gosto muito de filme. E gosto também de ler. E livros e filmes têm algo em comum, que é livros, especialmente romances. Romance, inclusive, no sentido de estilo literário, não de história de amor, tá? Romances, eles têm elementos chaves que não pode faltar para que seja uma boa história. Inclusive filmes também, eles usam essa estratégia de ter elementos que não podem faltar para que seja uma boa história. E quando você aprende isso, é difícil você olhar para uma história sem dividir os personagens e os elementos. Eu queria que você me ajudasse agora a ver os elementos principais dessa história e aprender com cada um deles. A primeira coisa que eu quero que você olhe é para o paralítico. Paralítico. Nessa história nós temos um homem que é levado todos os dias à porta do templo. E por que a porta do templo? Meu irmão, era a avenida da cidade. Era o lugar mais bombado. Dentro de uma cultura judaica, a vida civil, não só religiosa, a vida civil do judeu transitava pelo templo. Era o lugar onde mais tinha gente. E o cara ia para lá para ganhar dinheiro, porque ele precisava viver de esmolas. Mas esse homem era levado todos os dias por alguém para pedir esmolas. Eu quero que você preste atenção nesse homem, o paralítico. Quando você olha para um paralítico na Bíblia, você precisa considerar pelo menos 3 coisas. Um paralítico, um coxo,
era uma expressão genérica para possíveis problemas que ainda não havia conhecimento. Poderia ser uma paralisia cerebral, poderia ser algum fruto de alguma doença da época que imobilizava as pernas, poderia ser alguém que sofreu um acidente e quebrou. A expressão genérica que era dada para alguém que não movimentava as pernas era coxo. Era um paralítico, um coxo. Seja ele completo, seja ele parcial, mas ele não tinha o movimento das pernas. Um coxo, na cultura judaica, era alguém que tinha no mínimo 3 grandes impactos. O primeiro, ele tinha um impacto civil, social. Ele era limitado socialmente. A vida social dele era limitada. Um coxo não podia ter um emprego normal. Um coxo não podia ter uma subsistência própria, que ninguém dava emprego para um coxo. O coxo era alguém que dificilmente casaria, dificilmente teria um relacionamento. Então a vida social de um coxo era extremamente limitada. O coxo também tinha um outro impacto, que era o impacto emocional. Sabe o que é ter uma condição que te colocava indiscutivelmente à margem da sociedade? Você não podia viver normalmente. Certamente aquele homem vivia com depressão, com problemas na alma profundos de rejeição. Certamente aquele homem tinha necessidades e carências afetivas que não eram supridas por causa das pernas dele. Não era só um problema físico, tinha um problema na alma, certamente, nas emoções. Mas finalmente, e não menos importante, talvez pior, ele tinha uma limitação espiritual, porque um coxo naquela condição, naquele contexto, naquela época, ele era mal visto religiosamente. A lei de Moisés, que regulava a vida espiritual daquele povo, ditava condições específicas de como deveria ser a vida de um coxo. Por exemplo, se ele fosse da linhagem sacerdotal, ele não poderia exercer o sacerdócio, ele não poderia entrar no templo adorar a Deus, ele sempre seria excluído, vivendo à margem. E esses 3 impactos falam muito sobre a condição da nossa própria existência, minha e a sua. Muitos aqui têm algo que eu quero chamar de invalidez. Não sei qual é. Todos aqui podem ser que curados ou não, ou talvez você ainda tenha isso, mas você tem uma invalidez, ou na alma, ou na história, ou traumática, mas é uma invalidez, é uma limitação que afeta teus relacionamentos, afeta a tua vida emocional e a tua vida com Deus. Essa invalidez pode ser um bloqueio emocional gerado por traumas na vida. Essa invalidez pode ser um pecado enraizado que você não consegue abrir mão, um mau hábito que te escraviza. Sabe, você já viu alguém, se você não viu, certamente você precisa saber que existem, mas eu conheci muitos, pessoas que têm pecados ocultos, escondidos, que a vida aparente dela é muito boa, mas ela carrega um mau hábito que escraviza ela, que limita ela socialmente, limita ela emocionalmente, limita ela espiritualmente. Eu já compartilhei com vocês que eu tive a triste experiência várias vezes de estar diante de pessoas que passaram por abuso sexual. Inclusive, os dados são que 4 a cada 10 mulheres já passaram por algum tipo de abuso sexual. Homens que são viciados em pornografia. E eu poderia aqui citar várias questões que aparentemente a pessoa está vivendo a vida, mas isso afeta ela socialmente. Um dia eu estava com um rapaz viciado em pornografia, por exemplo, e ele dizia: Rona, eu não tenho mais uma vida saudável normal, eu não consigo. Eu trabalho, eu não consigo não olhar para o lado e me imaginar com todas as minhas colegas de trabalho, porque eu estou tão contaminado pela imoralidade que a minha visão social hoje já não existe. Aquele negócio normal, distante, de respeitar. Não, minha mente já está poluída. Eu conheci mulheres que eram frustradas por causa de abusos que sofreram, que ela não conseguia confiar em homem nenhum. Ela tentava relacionamentos, ela tentava e não dava, porque aquilo afetava ela socialmente, a experiência, a coxeadura dela, a invalidez dela, aquele trauma, limitou ela nas relações sociais. Mas não só isso, na alma, ela não conseguia confiar, ter esperança,
ser feliz plenamente, ser satisfeito. Parece que sempre algo falta. Essa invalidez é algo que te falta. Diga assim, que falta. Essa invalidez é algo que te falta na alma, que te torna limitado nas tuas relações, na tua vida interna e no teu relacionamento com Deus. Porque o teu relacionamento com Deus é extremamente afetado por essa invalidez. Às vezes é uma área de rejeição, às vezes é um orgulho, às vezes é um mau caratismo que te limita, te invalida. E você fica aí, nessa condição. E o que acontece com o paralítico? O paralítico, o inválido, ele vai ter duas coisas que aparecem nesse texto que se assemelham comigo e com você. A primeira é: todo inválido depende de que os outros o carreguem. Todos os dias esse homem precisava ser carregado. E essa é uma grande marca, uma marca muito comum das pessoas que têm invalidez na alma. Você é dependente emocionalmente, afetivamente, espiritualmente de outro. Você sempre está dependendo e precisando de outro. Sempre, sabe aquele dos mais simples ao, eu não fui porque não me chamaram, sabe? Sempre está precisando de que o outro empurre, sabe? É uma invalidez. É uma invalidez que não permite que a pessoa ande com suas próprias pernas. Essa invalidez te coloca numa condição de dependente do outro. Não no bom sentido. Não na dependência do outro no sentido de comunhão, de amizade, de companheirismo. Mas de codependência emocional. De alguém que precisa ser arrastado o tempo todo. Precisa ser empurrado o tempo todo. Por que você não foi? Ninguém me chamou. Sabe? Quando é que você vai na igreja? Fui lá, ninguém falou comigo. Sabe? É a pessoa que, para o trabalho, ela precisa ser empurrada. Que para a vida emocional, ela precisa ser empurrada. Para a vida espiritual, ela precisa ser empurrada. Ela precisa ser carregada. A condição desse paralítico, era que sempre ele precisava ser carregado por alguém. Ser carregado por alguém significa alguém que não tem autonomia. Não tem condição de andar com as próprias pernas. Está sempre insatisfeito, não no sentido positivo, no sentido negativo. Há sempre um vazio, há sempre um buraco que precisa ser preenchido, que está na mão do outro. E normalmente gente inválida é gente vitimista, que não consegue ser autorresponsável. Para todos os erros e problemas dela, ela tem uma justificativa. É que se meu marido não tivesse feito isso, é que se minha esposa fosse melhor, mas é que se meu trabalho, mas se meu pai tivesse me dado o estudo, eu hoje não teria a profissão que eu tenho, por isso que eu sou assim. É sempre transferindo. Ser carregado tem a ver com essa característica nossa de depender do outro. E tem gente, não dependo de ninguém. Claro que depende, as tuas falas demonstram que você depende. Porque se não te elogiam, você fica triste. Se não te encorajam, você desanima. Todo problema que você tem um nome para justificar. Fulano, meu pai, o trauma, meu marido, meu ex-marido, é tudo. Sempre há essa invalidez tua, sempre coloca alguém como responsável pelo teu problema. É que se minha mãe tivesse feito isso. Mas é que naquela igreja um dia falaram assim comigo. Mas é que isso. A invalidez te coloca nessa condição. Você precisa ser carregado o tempo todo. E sabe qual é o problema? Gente, nós amamos pessoas e nós vamos dar a nossa vida pelas pessoas. E nós vamos carregar quem nós precisarmos. Mas eu estou falando para você. Você precisa ser livre ao ponto de não precisar ser carregado. Você tem que carregar outros. O sonho do teu coração deveria ser não mais precisar ser carregado. Não estou dizendo que a gente vai se tornar perfeito. Mas até quando tua vida está na mão dos outros? Até quando a tua alegria, tua satisfação, tua plenitude depende de alguém? Isso é um coxo na beira da porta. E aí vem a segunda característica, pedindo o quê? Esmola. Sabe o que é interessante sobre esmola? Esmola é algo que eu peço
acreditando que é o que preciso, mas que não resolve o meu problema. Você já viu alguém mudar de vida por causa de esmolas? Você já viu? Já passou lá naquele semáforo lá? De repente, o cara está lá recebendo. 6 meses depois, você volta. Ele já está com uma bicicletinha estacionada. Entendeu? Estacionou uma bicicleta e ele está lá pegando esmola. Daqui a pouco, você passa um ano depois, tem uma bis. Ele vem, estaciona a bis, pega o seu malabares, vai lá, faz uma, não sei, pede um dinheirinho. Aí você passa um ano depois, ele já está mais bem vestido, estaciona o carro. Já viu alguém progredir com esmolas? Você sabia que existe um dado interessante? Eu não lembro o número exato, mas eu lembro certamente que é mais de 80% das pessoas que ganharam na loteria perderam tudo o que ganharam e algumas contraíram dívidas maiores. Sabe por quê? Porque não é sobre o que você recebe, é sobre quem você é. Esmola é tudo aquilo que você pede e acredita que é o que precisa, mas não resolve o teu problema. Esmola é aquilo que nós estamos procurando, achando que vai nos salvar. O dia em que eu casar, eu vou ser feliz. Ah, meu irmão, você não imagina. Quer que eu te conte? Não, o dia que meu marido mudar. Isso é esmola, meu irmão. Não, mas o dia em que fulano me pedir perdão, aí sim. Isso é o nome disso, é o quê? Esmola. Não, mas quando eu for promovido e tiver um emprego melhor, aí eu vou ter mais tempo para servir a Deus, aí eu vou ser mais feliz, vou ter mais dinheiro. Isso é esmola. Não, mas Deus, não, sério. Se o Senhor me curar da depressão, aí sim eu vou ser feliz. Será? Não, Senhor, Deus, se o Senhor me dá um filho, nosso casamento está precisando de um filho. Se eu tivesse um filho, eu seria feliz. Tudo aquilo que você pede para Deus, acreditando que vai resolver o problema da tua alma, o nome disso é esmola. Você pode receber isso, amanhã você está pedindo outra coisa. Porque assim é quem pede esmola. Hoje, por maior que seja a esmola que você der para qualquer mendigo agora, em pouco tempo ele está de volta. Isso somos nós. Tudo aquilo que estamos procurando por aí, no trabalho, no sucesso profissional. Meu irmão, eu não alcancei muitas coisas. Eu sou jovem, mas eu tive sonhos. Na minha juventude, alguns deles eu consegui realizar. E quando os realizava, eu descobri o que todos nós descobrimos. Quando a gente deseja muito uma coisa e consegue. O que a gente descobre? Que aquilo nem era para tanto. Sabe aquele sentimento quando você quer aquele calçado? Cadê as mulheres aqui? Quem gosta de comprar calçado? Cadê as mulheres que gostam de calçado? Levanta a mão aqui. As mulheres do calçado. Tá bom, as mulheres da brusinha. Cadê as mulheres da brusinha? As brusinhas da Shine. Cadê? Levanta a mão. Hein? Aí você tá lá, olha a blogueira e fala, eu preciso dessa blusa. É óbvio que eu preciso. Tua alma começa a ansiar aquilo. Sabe? Você tá andando... de repente você está andando na calçada, você vê todas as mulheres com aquela blusinha. Você abre o Instagram, parece que está todo mundo com aquela blusinha. Você fala, eu preciso. Ai meu Deus, eu preciso. De repente você compra a blusinha, e a blusinha chega, e você veste a blusinha, e dá uma semana, aquela blusinha é como todas as outras. É ou não é? O homem, o carro, né? É doido. Quando eu tiver o carro, aquele carro. Nós ficamos sem carro por um bom tempo aqui. E a Mayara falou algo muito interessante. Ela falou assim, Rony, já reparou que o carro nos pega num lugar e nos leva em outro, assim como todos os outros? Eu falei, Já percebeu que um carro de 50 mil te tira de um lugar A e te leva para o lugar B, assim como o carro de 10? Claro, talvez com mais conforto, com menos vibração, com arzinho. Mas a gente fala, meu Deus, eu preciso daquele carro, cara, eu não vou ser feliz com aquele carro. E o carro vem, de repente, tem que ser com outra roda. Você tem que trocar a roda.
parece que alguma coisa falta, né? Sempre falta. E o problema é que a gente pede errado, a gente não sabe pedir as coisas. O Tiago já disse isso, que a gente não sabe pedir porque a gente pede para nossas próprias paixões. As mulheres, elas têm a habilidade. Habilidade não é uma palavra adequada. Elas têm. Jesus, ajude-me a não ofender. Elas têm a característica de pedir algo, dizendo algo, mas querendo dizer outra coisa. Homens não caiam nessa armadilha. Quando uma mulher te perguntar, eu tô bonita, ela não quer saber a resposta. Ela não quer saber a resposta. Não ouse dizer o que você pensa. Irmão, inventa um desmaio, qualquer coisa, porque nada que você dizer se aplica. Se você dizer sim, você está linda e maravilhosa, mentiroso, hipócrita, eu tô uma baranga e você está tentando me enganar. Se você dizer, ó, meu amor, eu acho que não está muito legal. Ah, não está legal? Não está legal? Quer outra agora? Irmão, inventa desmaio, sai, vai embora, faz alguma coisa. Não responde. Quando você pergunta para a mulher, tá tudo bem? Ela fala, sim, tá tudo bem. Ela não disse isso. Ai, se você dizer, tá bom, e virar as costas. Ela vai dizer, você não quer saber de verdade? É muito difícil para o homem entender isso, porque ele perguntou antes, né? Então elas têm essa habilidade de pedir algo, mas sem saber o que elas pedem, é confuso. Mas a gente é assim também. A gente pede muita coisa para Deus achando que precisa daquilo, e não é isso que a gente precisa. Eu quero te fazer uma pergunta do profundo do meu coração. O que é que você tem buscado? Vamos lá, respira, vai. Fecha os olhos. Responde aí no teu coração. O que é que você tem buscado? O que é que você está procurando? O que é que tua alma está ansiando? Reconhecimento? Mais dinheiro? Ser curado? O que é que você está buscando? Será que é o que você precisa? O caminho da igreja, agora você pode abrir seus olhos. O caminho da igreja é o caminho de Pedro e João, que estavam indo se encontrar para orar. E no caminho, eles encontraram aquele homem. E no caminho, meu irmão, olha só, igreja, entenda o seguinte: Deus quer sacudir essa cidade. Tem alguém aqui comigo? Deus quer revolucionar essa cidade. E eu posso te contar uma coisa: não vai ser aqui nesse prédio. Vai ser no teu trabalho, vai ser no teu negócio, vai ser enquanto você está na farmácia. Meu irmão, prepare-se, igreja. Prepare-se, escute o que eu estou dizendo. Se preparem para serem movidos por Deus, pelo seu Espírito Santo, para estar na fila do mercado e alguém está chorando, o teu coração vai ser tocado, você vai conversar com aquela pessoa, o Espírito Santo vai agir, e quando você menos esperar, você vai estar no meio do mercado, falando de Jesus para alguém, abraçando ela, e algo poderoso vai acontecer. Se prepare para você estar no semáforo e de repente você vai olhar para um carro, o Espírito Santo vai gerar uma impressão no teu coração, você vai dar um aceno para a pessoa, para ela encostar, você vai encostar e Deus vai usar a sua vida para liberar algo sobre aquela pessoa que você não imaginava, e ela vai dizer, como foi testemunhado aqui hoje, era exatamente aquilo que eu estava orando e pedindo a Deus, Deus usou você como resposta. Se prepare para você estar com o seu cliente e diante do seu cliente fazendo negócio, você vai interromper a conversa e perguntar para a pessoa, como é que você está? E ele vai falar, eu estou bem. Não, estou te perguntando de verdade, você está bem mesmo? E ele vai chorar. Ele vai dizer, não, eu estou prestes a separar. Você vai dizer, teu casamento não precisa acabar. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que você tem esperança. Teu casamento tem esperança, tua família tem esperança. É no caminho, não é aqui. É enquanto andamos, é enquanto vivemos. É no caminho. E no caminho, Pedro e João
são parados por esse homem que talvez nem levanta a cabeça, só estica a mão, pedindo esmola. O que ele está pedindo? Algo que ele deseja, mas não é o que ele precisa. E esse é o desejo que mais arde no meu coração como igreja. A Bíblia diz que Pedro e João, olhando bem para ele. Como é que eles olharam para o paralítico? Bem. Sabe qual é o problema da nossa geração? Paramos de olhar para as pessoas. Sabe qual é o problema da maioria das igrejas? Pararam de olhar para as pessoas. A coisa mais triste que eu escuto das pessoas que chegam na nossa igreja, que já tiveram outras experiências religiosas, é a frase ou a experiência em dizer: eu estava num lugar que não olhavam para mim. Eu precisei, e no momento mais difícil não tinha ninguém ao meu lado. No momento difícil do meu casamento não houve nenhum conselho. Faltou pastoreio, faltou cuidado. E eu não estou dizendo isso para julgar outras igrejas, muito menos para dizer que todas essas pessoas estão certas. Eu estou dizendo isso para que nós lembremos algo que não pode ser negociado na vida da igreja: olhar para a gente como elas são, não como nós desejamos que elas sejam. Quando você olha para alguém, você olha como ela é. Você tem que olhar para alguém real, para alguém de verdade. Igreja, Deus está nos chamando para olhar para a gente. Nós queremos ser uma comunidade nessa cidade que olha para a gente. E não gente perfeita, não gente ideal, não gente religiosa. Nós queremos olhar para as pessoas na sua condição, mesmo que sejam paralíticos na porta de um templo. Nós queremos estar com os nossos olhos bem fitos no ser humano, na sua integralidade, das suas dores, das suas limitações, dos seus pecados, porque isso é gente real. Até quando as igrejas vão ser hipócritas, fingindo que todo mundo é perfeito e que quem não é perfeito não se encaixa na igreja? É um bando de religioso fingindo ser algo que eles não são e impedindo que aqueles que reconhecem que são possam desfrutar de um relacionamento com Deus. Se existe uma coisa que nós não queremos ser, é uma igreja que para de olhar para as pessoas. A gente tem que olhar para a gente real, nos seus dilemas, nos seus problemas, nos seus fracassos, nas suas limitações. A Bíblia diz que Pedro e João, olhando bem para ele, eles não olharam de qualquer maneira. Eu tenho o mau hábito de... minha atenção é um pouco dispersa. Eu tenho uma dificuldade com isso. A Mara já me diagnosticou, mas eu não vou no médico nem a pau, não. Mas eu tenho um problema de atenção. E eu vou nos lugares, eu nem percebo. Então, meu irmão, se você me encontrar na cidade e falar: nossa, o pastor virou a cara, nem olhou para mim, meu irmão, você nem imagina. Minha cabeça estava... É porque eu não vi mesmo. E é comum, infelizmente, quando eu estou passando perto de alguém, às vezes, por mais que pessoalmente eu tenho o desejo de, quando eu posso, ajudar, independentemente de qual a finalidade, não fico perguntando, mas eu tenho, na maioria das vezes, eu passo por alguém que pede algo, eu nem vejo, sabe? Eu passo. Na maioria das vezes a gente está no celular, não é? Você sai do carro, você já pega o celular, você já vai resolvendo enquanto você vai no mercado e tal. Eu nem olho. A Bíblia diz que Pedro e João olhando bem para ele. Olhando bem quer dizer que eles realmente deram atenção àquele homem. O olhar físico aqui revela uma forma que a igreja deve caminhar. Olhando bem para as pessoas. Não faz sentido a gente ser uma comunidade que ignora e negligencia as pessoas reais, como elas são, nos seus dilemas, e exigindo um padrão de algo que as pessoas não são. A gente prega o evangelho para a gente real, se tornar filho de Deus, e transformado pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra, e não por causa das nossas regras.
Regras de homens não mudam pessoas. O Espírito Santo muda pessoas. Homens amam, servem, abraçam, ensinam, encorajam e amam. Essa é a nossa missão. Olhar bem para as pessoas. O meu desejo é que Deus traga muitos para cá que digam a mesma coisa. Aqui olharam para mim. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aqui olharam para mim. Olharam como eu estava, na pior condição que eu vivia, nas minhas limitações, dureza de coração, mas olharam para mim. E quando Pedro e João olham para aquele homem, eles dizem o seguinte: Pedro diz: olhe para nós. E agora Pedro e João pedem para aquele coxo devolver o olhar, porque certamente aquele homem estava acostumado a ser tratado da mesma maneira. E esse é o problema daqueles que são negligenciados a vida inteira, rejeitados a vida inteira. Eles param de acreditar que as pessoas podem responder diferente. Por isso o que foi dito aqui, a Sabrina comentou, é algo muito comum. Muitas pessoas chegam na igreja e não conseguem acreditar que é possível ser amado de verdade. Tem muitos aqui que são fechados espiritualmente, emocional e espiritualmente, porque já sofreram, já foram rejeitados, já passaram por abusos, falta de confiança, traições. Tem gente aqui que as pessoas que o feriu foram seus próprios pais, as pessoas que você mais amou na sua vida, parentes, familiares. E agora a tua experiência com gente é uma experiência de desconfiança, de dor. Como voltar a acreditar nas pessoas? Por isso que aquele paralítico pedia dinheiro assim. Ninguém olha para mim mesmo. Ao ponto de quando as primeiras pessoas que de verdade param e olham para ele, essas pessoas têm que pedir: olhe para nós. Isso quer dizer, olha, aquele homem não estava olhando para eles porque ele já não olhava. E esse olhar significa confiar, acreditar, se render ao amor das pessoas. Aquele paralítico já não tinha mais expectativa que alguém se importasse de verdade. Por isso que Pedro e João têm que falar: olha bem para nós também. Presta atenção. Devolve o que eu estou te dando agora. Olha para mim. E quando aquele paralítico olha para eles, nós temos o principal elemento dessa história. Ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Diga assim comigo: ande. No versículo anterior, no 5, diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Que coisa? Esmola. A expectativa de um inválido sempre será uma esmola. Esperando receber uma esmola, Pedro responde: não tenho prata nem ouro. Ou seja, não tem esmola. Mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, ande. Pedro está dizendo: você está me pedindo o que você acha que precisa. Eu vou te dar o que você realmente precisa. Em nome de Jesus, ande. A maior revelação desse texto é que quando Jesus toca sobrenaturalmente aquele paralítico, ele entra numa nova condição de vida, que não precisa mais de esmolas. Jesus se torna suficiente nele, ao ponto de mudar a sua condição e levá-lo a uma autonomia. Não mais precisando de esmolas, não mais precisando ser carregado, não mais precisando que os outros o compreendam, o ajudem, mas suficientemente pleno somente com Cristo. Agora aquele paralítico tinha algo que mudou a sua condição, e por causa dessa nova condição,
ele poderia trabalhar, ele poderia ter novos relacionamentos, ele poderia conquistar o seu dinheiro, ele poderia não mais precisar e buscar esmolas. Eu sinto no meu coração de dizer que existem pessoas aqui que têm buscado algo incessantemente. E quando aquilo que você acha que você precisa, você de alguma forma talvez encontra, você já parte para outra coisa que você acha que você precisa. Mas tudo isso não passam de esmolas. Deus te trouxe aqui hoje, neste aniversário dessa igreja, para você entender que nós aqui neste lugar não temos nada a não ser Jesus. Mas o que eu preciso te dizer hoje é que aquilo que nós temos, que é o Cristo Jesus, é suficiente para tornar a tua vida plena, para você andar com as tuas próprias pernas. Deus não quer que você seja um inválido emocional, um inválido afetivo, um inválido no pecado espiritualmente. Deus está te convidando a ter uma autonomia para se colocar em pé e a viver uma vida rígida, firme, constante, autônoma, não mais precisando ser carregado por todo mundo, compreendido por todo mundo, abraçado por todo mundo. Deus está levantando pessoas que vão amadurecer, vão se tornar autônomas, vão se tornar fortes para dar, para transbordar, para contribuir, para servir. Aqui nós não temos muita coisa, mas nós temos tudo o que precisamos. Jesus Cristo Nazareno, Ele está aqui. Ele é tudo que nós precisamos. A revelação de Cristo é tudo que você precisa. Quem Ele é, o que Ele fez, quem nós somos nele. Quando você entende quem Jesus é, o amor que foi derramado por Deus na cruz do Calvário, você para de chorar por dinheiro, você para de se angustiar por família, você para de se entristecer pelos pecados, pelos traumas, pelas pessoas. O teu problema emocional, o teu problema espiritual, o teu problema não são os traumas, o teu problema não é a história, não é a incapacidade pessoal, o que teu pai fez, o que tua mãe não fez, o que teu amigo fez, o que teu cunhado fez. O teu problema é que você ainda não entendeu o que Jesus já fez. Porque se você entendesse, você poderia compreender o que em Romanos capítulo 8 diz: aquele que nem o seu próprio filho poupou por amor de nós, como não nos dará também com ele juntamente todas as outras coisas? Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: igreja, vocês não entendem? O Filho de Deus, o Rei eterno, autor da vida, aquele que no princípio era o Verbo, se fez homem e morreu por você. Por que você está preocupado com os boletos? Entende? Por que você está perdendo a cabeça? Por causa do trabalho. Por que você está perdendo a esperança? Por causa que o teu marido não corresponde, a tua esposa não lida bem. Até quando essa carência, esse buraco na alma, que precisa que todo mundo te carregue, te compreenda, te sustente? Deus está te convidando a andar com as próprias pernas. Por que eu estou pregando isso hoje no aniversário da igreja? Por vários motivos. O primeiro, tem gente que veio aqui, que tem buscado algo, em todos os lugares, nos relacionamentos, no trabalho, na carreira, tem buscado preencher uma invalidez. E hoje você veio aqui para ouvir do Espírito Santo no profundo da tua alma que tudo que você buscou até hoje não serve, tudo isso é esmola. Hoje está aqui sendo apresentado o Cristo, Jesus, suficiente. Segundo, muitos conhecem o Evangelho e até se consideram filhos de Deus, mas não amadurecem, ainda continuam sendo carregados. É porque ainda a plenitude dele não faz parte do teu entendimento. Você acredita sim que a Bíblia faz sentido, você crê em Deus, tem fé em Deus, mas a tua compreensão sobre quem é Cristo, quem é o reino, quem é o Pai, quem nós somos nele, é fraca. Meu irmão, você é filho amado de Deus, cuidado, satisfeito, justificado, purificado, sustentado. Nada nos falta nele. E se achamos que algo falta, é porque não é algo que precisamos.
é algo que desejamos. Mas o terceiro motivo é para vocês, família Nova Igreja Batista de Toledo. Tá bom, fizemos reforma, tem banheiro, tem café, tem prédio, tem palco, tem culto. Isso aqui não importa. Deus está nos chamando para fora. Deus está nos chamando para a rua. Deus quer eu e você sendo igreja no caminho. Como a gente lida com os nossos clientes, como a gente lida com os nossos funcionários. Você que tem gente sob a sua liderança, você já parou em algum momento da sua vida, os seus funcionários, seus colegas de trabalho, falou: gente, só antes da gente começar a trabalhar, eu queria fazer uma oração para que o nosso dia fosse bom. Vamos lá? Isso é mínimo, meu irmão. Você já sentou com cada um dos seus colegas em um momento de intimidade e perguntou: e aí, tudo bem? Como é que você está? Tá bem, tá tudo bem. Mas o teu coração, a tua alma vai bem? Existe algo que eu possa orar por você? Não, mas eu tenho minha religião, não acredito nisso. Não, tudo bem, mas eu não estou pedindo para você acreditar numa religião. Eu quero saber se existe como eu te amar mais, te servir mais. Você já fez isso? Você já parou em algum lugar inimaginável e orou por alguém? Parece coisa de maluco, né? Coisa de fanático, de religioso. Pois é, te apresenta a igreja que no caminho vivia o evangelho. Meu irmão, ó, se for para a gente ficar vivendo um cristianismo de 4 paredes, nós paramos por aqui. Acabou. Vai ser só 2 anos de aniversário, a gente para. Porque não era isso que Deus queria. Deus não queria prédios, Deus não queria estruturas, Deus não está nem aí com nada disso. Deus só se importa com gente. E o nosso chamado não é para cá, é para fora. É para a rua. Sabe como essa cidade será impactada? Quando eu e você entendemos que nós somos uma extensão de Jesus aonde a gente passa. Lá, cada cliente teu, cada cliente, cada colega, cada relacionamento tem anseios, insatisfações e angústias que só Jesus pode suprir. E Ele habita em você. O que é que você tem feito? Deus nos chamou para fora. Mas hoje é o dia de que todos nós saiamos daqui plenos, cheios da única coisa que precisamos: Jesus. Jesus cura a tua depressão, Jesus cura a tua ansiedade, Jesus cura a tua insatisfação, tua amargura, teus traumas, porque Ele é suficiente. O amor dele é suficiente, a graça dele é suficiente, o amor dele é tudo que nós precisamos. Amém e amém. Você pode aplaudir o amor de Deus? Quero te convidar a ficar em pé. Pode ficar em pé. E nós queremos orar.